TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Senhoras e senhores, é com satisfação imensa que nós voltamos com o nosso programa Você Sabia, trazendo sempre assuntos bastante interessantes para a nossa comunidade. Hoje não só mais a comunidade que tem o cabo para assistir os nossos programas, mas em todo o Vale do Taquari, através da internet e em todo o Brasil e em todo o mundo, onde pessoas, moradores dessa região, já têm se comunicado conosco dizendo que assistem os nossos programas, tanto nas duas emissoras que nós temos, quanto no jornal através da internet e na televisão em maior quantidade. Eu tenho a satisfação de trazer ante as nossas câmeras o senhor Leandro José Cassol. Ele é diretor de uma empresa que pode nos contar muitas coisas boas, uma empresa que vai ser uma grande empresa a levar o nome de Lajeado, não só para a nossa região, como pelo estado e até mais distante. Quando eu disser o nome, vocês vão saber quem é, e depois ele vai nos dizer o que essa empresa faz. Leandro, a tua empresa se chama Pontolux. Isso. O que é a Pontolux? O que tu faz? O que tu inventou de fazer? Porque isso eu acho que na nossa região, no nosso Lajeado, no Vale do Taquari, foi uma ideia muito arriscada, porque com aqueles grandes centros que faziam esses trabalhos, agora hoje Lajeado, que é o grande centro do Vale do Taquari, está fazendo a mesma coisa graças a... Tens um sócio, né? Ou não tem sozinho? Tem a minha esposa de sócia. Bom, então está tudo em casa, né? Graças então ao ilustre casal que vai nos dizer agora o que a Pontolux faz. É isso aí. Muito bem. É um prazer estar aqui, né, Oswaldo? A satisfação é nossa. Então tá aí, fico muito agradecido pelo convite, né? E a Pontolux, ela tem uma história que começou há alguns anos atrás, mais precisamente 15 anos, com o intuito de vender material elétrico. Esse era o objetivo. Nada de coisa artística, era vender o material elétrico. Exclusivamente isso, venda de material elétrico. Então a gente resolveu fazer isso. Nós estávamos sendo mais uma empresa fazendo esse trabalho de venda de material elétrico. Aí a gente... Agora foi um acaso muito importante, porque hoje os vendedores de material elétrico estão preocupados com a China, né? E a China hoje não te interessa mais. Dela. É isso aí. A China, o que a gente deve pensar tu nadar contra a correnteza sempre é bem mais difícil. Então a gente tem que achar uma forma de seguir a correnteza, né? Para que seja mais fácil. Mas obviamente que seguindo a correnteza, tu tem que ter um resultado, né, financeiro e tantos outros. Então, no caso da loja, da Pontolux, do material elétrico, nós continuamos ainda normal com a loja. Continua vendendo material. Nós temos a loja lá e mais direcionada à área de lustres e iluminação, especificamente nisso aí. Mas, há alguns anos atrás a gente estava enfrentando dificuldades bastante sérias, né? Exatamente. E aí, naquela ocasião, nós tínhamos que achar uma solução para que fôssemos vingar, para que fôssemos dar volta nos problemas que havia, um problema de mercado e não estávamos conseguindo atingir as metas que a gente queria, então estava dando dificuldade na administração. Então a gente resolveu trabalhar com prestação de serviço. Nós começamos a trabalhar com mão de obra, atendendo clientes e instalação elétrica. Isso foi muito bom. Na época a concorrência, digamos assim, era bem menor, né? E a gente se especializou muito, tivemos um êxito muito grande nessa parte. Então a gente fazia a instalação e vendia os nossos produtos juntamente com isso. Mas ainda assim a concorrência era muito grande e cada vez mais a coisa foi evoluindo. A China, como o senhor disse, é um concorrente gigantesco nosso, né? Então
eu pensei em fazer a China um aliado, na verdade, não um concorrente, né? Essa aqui é a situação. Então, de 13 anos para cá, nós resolvemos investir numa outra atividade. Essa atividade, ela vinha de um profundo gosto, né? Eu gostava muito disso. Quem tem essa ideia tinha que ser artista. Se ele não fosse artista, ele não ia muito longe. Na primeira esquina, tinha que ter aquele sentimento artístico, que o artista vê aquilo que eu, que não sou, não vejo, né? Mas ele enxerga diferente de nós. É bem isso aí. Em 1996, teve a Turisfeira, e naquela Turisfeira de 1996 eu fui presidente dessa feira. Como eu era o vice-presidente da AGEL e eu assessorava o Nilson Gemelli, nosso amigo Nilson Gemelli, ele me convidou para ser diretor lá da AGEL, e daí a gente foi, acabei sendo o vice-presidente da entidade e subsequentemente o presidente da feira. Deram para um italiano a vice, por que ele não queria ser o presidente? Né? O desafio sempre é bom, eu sempre gostei, eu acho que é por aí. Às vezes os desafios, vamos dizer assim, eles podem ter resultados negativos, mas o resultado negativo também é um aprendizado. Exatamente. Para a gente saber o que não deve fazer, né? Exatamente isso. E o positivo, então, é isso aí, é o resultado que a gente espera. Mas, enfim, naquela feira, eu só fiz esse parênteses para argumentar. Fica bem à vontade, bem à vontade. Nessa feira aconteceram coisas assim muito interessantes. Eu era das pessoas mais novas que estavam lá naquele momento, porque toda a diretoria que fazia parte da feira tinha vindo da Expo Vale do ano anterior, em que o Nilton Scapin foi o presidente, e a gente conhece ele, uma pessoa extremamente dinâmica, e fez aquela Expo Vale que ficou na história. Então, em 96 tinha uma expectativa em cima disso. E a vítima era tu. E eu estava lá na ponta, lá, rapaz. E na época eu tinha 28, 29 anos de idade. Mas enfim, então, as coisas aconteceram tão rápido, eu ficava sabendo muitas vezes do que ia acontecer no dia seguinte, do que eu ia fazer no dia seguinte, pelo seu jornal. Que coisa boa. Então nós já éramos amigos sem saber. Sem saber. Então, muitas vezes as coisas eram dinâmicas. Por que eram dinâmicas? Porque a equipe, ela era muito boa mesmo. Então, inclusive o Paulo Sérgio Poleto fazia parte dessa equipe naquela situação, nosso saudoso. E o Itulânios e tantos outros assim que eu não vou me lembrar todos, mas... Pela Câmara Júnior tinha uma turma que tocava para frente, né? Hoje eu acho que eles estão mais parados, não era como era bem naquele tempo. Naquele tempo eles eram danados. Pois é, eu acho que a idade deles, digamos assim, era menor e os substitutos talvez não tiveram o mesmo dinamismo, sei. Não vamos julgar, né? Não. Só temos dizendo que se gostava muito da Câmara Júnior, ela fez muito, aprendeu muito com os mais idosos e os que sabiam mais. Sim. E se aproveitou desse aprendizado, né? E foi o seu caso. Isso, exatamente. Eu devo muito a essas pessoas, porque aprendi muito com elas. E daí, então, como se chamava Turisfeira, quis se dar um cunho de fato turístico para aquela situação. Então, nós fomos visitar muitas cidades aqui na nossa região, fora da região. Fomos lá em Porto Alegre convidar o secretário de turismo, o governador da época era o Brito, e também nos consulados alemão, italiano. E as visitas nas cidades, para que nós convidássemos as pessoas para vir para cá, então me envolvi com o turismo e constatei o seguinte, que o turismo pode ser que existe o turismo de negócios, o turismo de lazer, né? Só que eu, como turista, digamos assim, eu vou visitar uma cidade, e essa cidade que eu estou lá visitando, eu vou olhar ela com olhos de turista. Então, muitas vezes, aquele problema que o cidadão que está lá
está vendo o dia a dia, o turista não vai ver, porque ele está vendo com outros olhos. Né? Os olhos de turista, os olhos de... Porque tu estás lá para relaxar, ou então mesmo de negócios, em algum momento tu vai relaxar ou vai querer conhecer a cidade. Então, é bom conseguir olhar as coisas com outros olhos, com, digamos assim, olhos de turista, né? E é onde que eu tive contato com o turismo e acho que é uma grande indústria, uma indústria excelente. E eu acho que o nosso Vale vai chegar lá. Vai chegar lá, porque eles estão trabalhando bastante, têm condições e a comunidade está aceitando isso e tem a mesma esperança que o amigo tem. Eles têm a mesma coisa. Eu tenho essa esperança. A vocação turística do Vale do Taquari, ela engloba essas duas áreas, que é a área do turismo de lazer e turismo de negócio. Porque na época ainda se pensou em fazer um passeio de trem, né? Quem não fez esse passeio, ou aliás, quem não foi nem, digamos assim, a pé lá, a visitar o Viaduto 13 lá não, é Mussum, mas é Vespasiano Correia, pertence a Vespasiano Correia. Visitar esse viaduto e andar sobre os trilhos, está perdendo um passeio maravilhoso. Digno de Gramado e Canela. Não, nós temos, eu viajo muito por esse interior, aí, porque nós temos sucursal em quase todos os municípios, e em todos esses lugares a gente tem assunto turístico à vontade. Tem. E já estão preocupados também com as refeições, com tudo isso, como eu estou preocupado com o nosso tempo aqui. Nós vamos ser obrigados a fazer uma pequena pausa, e eu acho que as perguntas que eu tenho aqui, não sei se nós vamos conseguir chegar lá, né? Em todo caso, nós vamos voltar dentro de instantes e aproveitar para tomar a nossa Fruc, um oferecimento da empresa, aqui para esse nosso programa. Na Lotaria Johann você encontra a linha completa de máquinas e equipamentos para seu negócio, balcões para buffet, montagem L com detalhes em madeira marrom, balcão para carnes modelo duplex, vitrine Thermix e Sevamix, geladeiras para bebidas, equipamentos para mercados, açougues, lancherias, restaurantes e agroindustriais. Lotaria Johann, na Rua Júlio de Castilhos, 848, no centro, em Lajeado. Tem roupa pra você, um terno pro papai, é o estilo da mamãe. Essa loja é demais. Mas onde é que você vai? As lojas Delay lançam o super cartão Delay 5 estrelas, sem custo e com grandes vantagens. Vem adquirir o seu. Confira as super ofertas. Ternos a partir de R$ 199,80 à vista. Calças jeans a partir de R$ 49,80 à vista. Lojas Delay em Estrela, Languiru, Teutônia e Santa Cruz do Sul. Ah, e não esqueça de ir no Mas Delay. onde é que você vai?